Queridos, eu sou o presbítero Edson Flávio, começando mais um programa cheio do Espírito Santo para você. Antes mesmo de trazer uma reflexão para a nossa vida, baseado no livro do pastor Silmar Coelho, né, que fala algo maravilhoso que vai ser maravilhoso para a sua vida, vai ser lindo para a sua vida. Eu quero aqui trazer uma justificativa, porque algumas pessoas nos encontram e perguntam: irmão Edson Flávio, você está sumido? Eu não te vejo aqui na nossa igreja. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: como os irmãos sabem, muitos telespectadores sabem, nossa igreja nos direcionou, nos enviou para dirigir uma congregação, pastorear um povo na região, na zona rural. E eu tenho estado ali. Então a gente tem compromisso em estar dirigindo os cultos, fazendo as visitas nos lares, fazendo apresentação das crianças, fazendo tudo aquilo que envolve o ministério pastoral. Então a gente tem estado ali na zona rural e também trabalhando, às vezes a gente anda muito pela zona rural também. Com isso a gente às vezes tem dificuldade de estar constantemente nos cultos ou nas igrejas. Mas mesmo assim a gente tem encontrado a oportunidade, a possibilidade de fazer algumas agendas, ministrando a palavra de Deus, onde nós somos convidados, e muitas pessoas acessam até o nosso telefone, que está aí no rodapé do seu vídeo, o nosso WhatsApp, onde a gente tem atendido as agendas. Falar em agenda, eu quero mandar um grande abraço para o Convec, o Convec, a Convenção Vitória da Conquista. Tivemos no último sábado aí, um café da manhã lá em São Pedro da Serra, estava lá, vários líderes de diversas denominações de Friburgo, Teresópolis, Rio de Janeiro, tinha também representantes do COPENF, Conselho de Pastores de Nova Friburgo, tinha pastores lá ligados ao COPENF, e eu quero agradecer pelo convite que tive a oportunidade de ministrar uma palavra rápida e um louvor lá naquele encontro maravilhoso da Convenção Vitória da Conquista. Mando um grande abraço para o Bispo Paulo, para o Pastor Jean e para todos os membros ali da Convenção Vitória da Conquista. E foi uma bênção. E o apóstolo Mauro, que é o presidente e é lá de Teresópolis, ele um grande abraço para o apóstolo Mauro e para todos os membros do Convec, o pastor José de Campos Macedo também, que estava ali, o pastor, e o bispo Júlio, e muita gente boa, gente importante, gente abençoada por Deus, que estava ali naquele grande evento. Então, eu deixo um grande abraço e a gente está aí, cumprindo agendas, fazendo aquilo que é possível fazer. No programa de hoje eu quero ler um texto para você, que está no livro de Marcos, no capítulo de número 6, Marcos, capítulo de número 6, versículo 30 em diante, que diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Somente até aqui. Queridos, no texto que nós queremos meditar com você nesse dia de hoje, nós vamos encontrar na nossa vida um corre-corre muito grande. Eu e você, eu tenho certeza, corre para lá, corre para cá, eu aqui gravo e depois de gravar tem outras reuniões, tem trabalho, viajo, tem congregação para dirigir, família para cuidar. Os afazeres nossos são muito grandes, tanto eu quanto você também, aquele que nos assiste. E a cada dia, devido à necessidade financeira, um ganho maior para sustentar a casa, a família, filhos, sustentar compromisso, honrar com compromisso, as pessoas têm se desdobrado um pouco mais. As pessoas levam, por exemplo, um filho na creche, deixa na creche, vai para o trabalho, aí daqui a pouco volta para a creche apanhar e volta para o trabalho de novo. E tem gente que faz 2, 3 turnos, tem gente que faz até 4 turnos. Tem pessoas que trabalham direto, E isso tem vantagens e desvantagens. E eu quero falar com você hoje sobre isso. A Bíblia fala num determinado texto, o escritor falando: Senhor, ensina-nos a remir os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. Você sabe que a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, é tratável. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Salomão, quando assumiu o reinado após a morte de Davi, e ele entendia que não tinha condições de governar aquele povo, ele, quando teve um primeiro encontro com Deus, ele conversou com Deus, falou: olha, eu não tenho condições. E foi concedida a ele a oportunidade de fazer algum pedido. Ele pediu ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria.
Para quê? Para poder governar aquele povo. Porque Deus tinha projetos grandes para aquela nação. E aí Salomão precisava de sabedoria do céu. A verdade é, querido telespectador, querida telespectadora, que Deus tem projetos grandes na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Mas para nós alcançarmos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, aquilo que ainda não foi revelado, que ainda há de ser revelado no caminhar da nossa vida, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tanto Salomão amava a Deus, como eu e você amamos também. Então Deus tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. Mas se nós não soubermos remir os nossos tempos, remir os nossos dias, administrar as coisas, nós não vamos alcançar a plenitude do que Deus tem para nós, sabia? Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, verdadeiramente Ele começa a guiar os nossos passos. Nós começamos a ponderar algumas decisões e algumas atitudes que nós tomamos. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, eu creio que ele foi viver uma vida ativa, fora, distante, longe do pai. Mas só que chegou algum tempo que não deu certo, ele perdeu tudo e ficou com uma dificuldade muito grande. Mas quando ele tinha o dinheiro, certamente ele viveu uma vida intensa. Ele aproveitou tudo aquilo que a vida podia oferecer. Você sabe que tem pessoas que falam assim, não, eu quero aproveitar hoje que eu vou morrer? Não, eu quero aproveitar agora. Eu quero viver agora porque eu vou morrer. Mas a questão não é morrer, a questão é onde você vai passar a eternidade. Morrer, nós vamos morrer. A questão é onde você vai passar a eternidade, com Deus ou sem Deus. Então, você administrar a sua vida nos dias de hoje, em dias corridos, não é fácil fazer isso. E o pastor Simar Coelho escreveu um livro muito importante, muito interessante, que ele tem por título, depois eu quero até que você procure para ler, Senhor, ensina-me a parar, sossegar para vencer. Ensina-me a parar, sossegar para vencer. Ele não está aqui dizendo para você largar seu emprego e ficar em casa de braços cruzados. Não é isso. Ele está falando isso. Está falando para pedir ao Senhor para ensinar a parar. Parar para quê? Para ouvir a voz de Deus. Tem hora que nós precisamos parar, meu querido, minha querida, para ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar conosco, nos dá o direcionamento melhor. Médicos, abre aspas, médicos e outros profissionais que zelam pelo nosso bem-estar têm enfatizado a necessidade do ser humano parar. Segundo eles, a pressa é uma doença e, como tal, deve ser tratada. A correria moderna prejudica a qualidade de vida, estraga a saúde e deteriora o relacionamento familiar. Veja bem, o corre-corre do dia a dia traz para nós algum lucro financeiro, talvez, algum prazer momentâneo, talvez, mas prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e prejudica os relacionamentos interpessoais, relacionamento com outras pessoas e também prejudica o relacionamento familiar. Tem pessoas que não têm tempo para a família, não tem tempo. Tem pessoas que construíram uma boa casa, uma mansão até, conseguiram comprar com sacrifício, com suor do trabalho, uma TV de muitas polegadas, aquela gigantona que fica na sala, que parece um cinema. Tem gente até que conseguiu colocar na sua casa um banheiro todo completo, bonito. Pessoas que construíram fazer um jardim e nunca foi no jardim. Pessoas que nunca conseguiram sentar no sofá da sala para assistir aquela TV, aquele filme maravilhoso com a família do lado. Não consegue. Por quê? Porque o tempo não deixa. O dia a dia é corrido. E o tempo vai passando. E a gente vai vendo que daqui a pouquinho nós não nos relacionamos bem com nossos filhos como poderíamos ter nos relacionado. Não tratamos o nosso casamento como poderíamos ter tratado. Não tratamos dos relacionamentos com nossos pais, por mais distante às vezes que eles moram, porque o corre-corre é tão grande que tem pessoas que moram na mesma cidade e passam um ano sem ver o pai, um ano sem ver a mãe. Sabia? Tem gente que passa muito tempo. Tem gente que o pai e a mãe moram aqui em Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, Cachoeiro de Macacu, Rio das Ostras, Sumidouro, né? Nessas limitações nossas aqui, nesses Teresópolis, nesses municípios limítrofes nossos, tem parentes que moram, a pessoa passa um ano sem ir lá. Por quê? Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás, né? E nessa de correr atrás, o tempo vai passando, e daqui a pouquinho os nossos relacionamentos estão todos destruídos.
Perdeu-se os vínculos. Acabou o vínculo familiar. Acabou, diminuiu a constância do vínculo familiar. Eu não digo que nós tenhamos que estar toda hora na casa de um parente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia nos diz, fala, Senhor, ensina-nos a remir os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Tem pessoas que acostumaram até mesmo a vender as suas férias, sabia? Pessoas que têm trabalho o ano inteiro, não pode curtir a família direito, aí chega no período de férias, vende as férias também. E às vezes não está nem precisando, porque quando a pessoa está necessitada, precisando para cobrir uma despesa, para cobrir uma conta, aí vai. Mas tem pessoas que já se acostumaram tanto que ela não dá valor a esse tempo de ficar, aquele período de férias, que seja um mês, 15 dias, 20 dias, não sei, não deixa, não consegue separar esse tempo para ficar com a família. E não digo que é para ir para viajar para Miami, para Paris, não. Às vezes é para vir na praça, no centro da cidade, tomar um sorvete, chupar um picolé, comer uma pipoca, comer um churros, sentar no banquinho da praça, bater um papo, olhar as pessoas, né? Ver as pessoas passeando, caminhando, olhar a vitrine. Nem sempre a gente precisa entrar no shopping com dinheiro para comprar. Não, a gente pode entrar no shopping para passear, de mão dada com a esposa, com os filhos do lado, o filho correndo, pulando, se alegrando, né? Às vezes, se não tem carro, às vezes pegar um ônibus, vai lá em Conquista, vai lá em Salinas, passear, olhar a natureza, olhar a produção rural, por exemplo, coisa maravilhosa, Vargem Alta, coisa linda tem lá. Então, tem tantas coisas que nós podemos fazer para trazer uma qualidade de vida, bem-estar, tirar a arritmia cardíaca, tirar os problemas que nós temos no nosso organismo, porque a gente vive cansado. As pessoas vivem cansadas. Então, a Bíblia diz, Senhor, ensina-nos a remir os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. A quietude é tão necessária para o desenvolvimento da espiritualidade e novas ideias. E não existe uma cabeça que vive ocupada com 1000 assuntos. Ou seja, até mesmo uma comunhão maior com Deus, até mesmo desenvolver projetos, pensar, projetar futuro, fica difícil para quem tem a mente muito ocupada, a mente muito cheia, muita coisa para fazer. A gente não consegue. A gente vai para a igreja e não consegue adorar o Altíssimo, porque na segunda-feira tem muita coisa para fazer. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, domingo nós vamos para a igreja. Chega lá, nós não conseguimos adorar, porque tem muitos problemas para resolver. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. A gente vai, às vezes, no culto no domingo. Mas chega no domingo, nós não conseguimos adorar o Senhor, porque temos muito problema para resolver. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. E assim passam 365 dias. Assim passam mais 365 dias. Assim passam mais 365 dias. Daqui a pouquinho, a sua vida foi embora. Acabou. Daqui a pouquinho você está aí idoso, né? Sem ter aproveitado a sua família. Mas mesmo hoje estando idoso, ainda dá tempo de aproveitar um pouco mais. Ainda dá tempo de dar aquele abraço que você não deu no seu neto, na sua neta, no seu filho. Dá tempo. Dá tempo de você, talvez que esteja acamado, mandar chamar os seus filhos e pedir perdão a eles. Meu filho, perdoa porque papai trabalhou tanto, lutou tanto. Conseguimos comprar casa, fazenda, conseguimos ter mais 10 casas de aluguel para vocês terem um futuro, mas eu não consegui dar um tempo de qualidade, dar um amor maior. Eu vou deixar patrimônio, mas eu não estou deixando o amor. Eu quero pedir perdão a vocês, porque por eu não ter conseguido amar vocês da forma que eu gostaria de amar. Senhor, ensina-nos a remir os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, não é? Então, concordar que a pressa é uma doença não basta. É preciso tratar, fazer mudanças drásticas no estilo de vida e reprogramar os nossos hábitos, eliminando os pontos negativos. Do contrário, o tempo trabalhará contra nós e não a favor da vida. Ou aprendemos a parar ou sofreremos. Então o que acontece nesta hora que a gente traz essa mensagem, esse bate-papo olho no olho com você? É analisar com carinho diante de Deus. Será que está correto? Será que está bom? Será que está agradando a Deus? Será que está valendo a pena para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu lar, para os meus familiares, para o convívio social? Tem pessoas que não vão numa festa de aniversário. Tem pessoas que não vão num casamento.
Tem pessoas que perdem a oportunidade de comunhão. Às vezes até mesmo um familiar está fazendo um aniversáriozinho, 1 ano da criança, a família está toda alegre, pai e mãe alegre, e aquele parente, tio, tia, primo, prima, é convidado e não vai. Por quê? Eu tenho que dormir porque eu estou cansado. Eu tenho que dormir porque eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que dormir porque eu tenho que correr atrás. Se eu não correr, ninguém vai correr por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Mas só que o tempo vai passando. E aquele sobrinho que era um bebezinho tão lindo, cresce e você não viu crescer. Você não viu crescer. Quando você encontra, já está um homem barbudo ou uma mulher formada. E para te chamar de tio ou de tia é difícil. Existem pessoas até que para o filho chamar de mãe e pai é difícil. Por quê? Porque trabalha-se tanto e às vezes deixa com os avós. E avô e avó é uma bênção. Eu tenho a minha sogra, a avó dos meus filhos, tenho a minha mãe, a avó dos meus filhos, e a minha mãe é uma bênção. A minha sogra é uma bênção, ajuda a cuidar dos nossos filhos. Mas papai e mamãe sou eu e a minha esposa. Eles são avós. Mas o distanciamento que alguns pais, algumas mães têm de seus filhos, abrem esse espaço para o filho às vezes não reconhecer plenamente a paternidade do pai, a maternidade da mãe. É claro que isso nós temos que abrir um parênteses nos filhos que não têm os seus pais, que não têm a sua... Mas esse não é o caso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do caso das pessoas que têm condições de acompanhar, mas estão preocupados, precisa repensar a sua vida, mudar o seu estilo de vida, né? A doença da pressa inibe o seu potencial, rouba o seu tempo com a família, não permite desfrutar da vida. As obrigações se tornam tão urgentes e pesadas que o distanciam tanto de Deus como de relacionamentos vitais para a felicidade. Quem não repensar e reorganizar a roda viva em que vive, acabará doente e infeliz. Eu trago para você nesta hora uma palavra de cura, uma palavra de milagre para a sua vida. Repensar. A doença da pressa inibe o seu potencial, porque você poderia render muito mais, fazer muito mais. É por isso que Salomão pediu sabedoria a Deus, porque Salomão sabia no seu interior o grande projeto que Deus tinha para a nação. Grande projeto. Você imagina Salomão com a cabeça cheia, ele não conseguiria construir o templo, reconstruir o templo de Salomão. Fazer contatos com todos os povos para que trouxesse os materiais para a construção do templo. Ele não conseguiria se a cabeça dele estivesse muito lotada. Ele não conseguiria fazer. Não conseguiria fazer. Mas no texto que nós lemos que os discípulos chegaram para Jesus, os apóstolos se ajuntaram a Jesus em Marcos capítulo 6, versículo de número 30. Eles disseram, contaram tudo que tinham feito e como tinham ensinado. Eles chegaram para Jesus e falaram a Jesus: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, nós ensinamos, nós pregamos, nós levamos palavra, nós fizemos assistência social, nós fizemos um monte de coisa. Jesus, olha, foi uma festa. Os discípulos chegaram para ele falar. Mas Jesus falou: vinde aqui perto, chega mais perto de mim. Jesus falou para ele assim, olha, no versículo 31, vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto. Jesus chamou eles para o deserto. Porque deserto é lugar que às vezes nós estamos sozinhos. Deserto é lugar de solidão. Deserto é um local que a gente às vezes está, não para sofrer, mas para parar e para pensar. Jesus chamou eles para o deserto e falou com eles assim, ó, repousai um pouco. Se Jesus chamou eles para o deserto, ou chamou-os para o deserto e falou, repousai um pouco, porque Jesus reconheceu o corre-corre e a canseira deles. Porque eles chegaram alegres, contentes, olha, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. É a mesma coisa que você encontra algumas pessoas, ele fala, olha, essa semana, rapaz, eu vendi, eu comprei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para cá, eu viajei, fui para lá, e não sei o quê, eu já fui ao Rio, já fui a São Paulo, já voltei, já subi a serra, já fiz isso. Jesus observou aquela fala dos apóstolos e falou com eles, vem aqui para o deserto, vou levar vocês para o deserto. Sabe por que eu vou levar vocês para o deserto? Olha o que diz no versículo 31. Porque... e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham,
e não tinham tempo para comer. No mundo moderno, nós não temos nem para comer, você já reparou? Tem gente que você passa nas grandes lanchonetes e rede de fast food, as pessoas param para comer em pé, um hambúrguer. Param. No Rio de Janeiro, a gente tem costume de estar por lá, as pessoas param naquelas barraquinhas, que vem naquele churrasco, a pessoa para ali, come em pé e já sai voado. Não consegue nem digerir a comida e o organismo vai sendo intoxicado, vai ganhando peso, vai tendo problema. Não consegue sentar para comer. Muito menos com a família. Muito menos com os filhos, com a esposa. Eu não digo que tenha todo dia, que tem gente que não pode almoçar em casa, porque está no trabalho, a pessoa trabalha na fábrica, trabalha na confecção, numa loja, almoça na rua mesmo, tem um ticket, o vale, aquelas coisas que eles dão ali. Mas nem no fim de semana consegue se fazer isso. E não digo que precisa ser no restaurante, não, pode ser em casa, naquela mesinha redondinha, quadradinha, com 5, 6 cadeiras. Não consegue sentar e botar um pratinho com arroz e feijão simples que seja. Que a Bíblia diz que mais vale um bocado seco do que uma mesa farta e um lar cheio de contenda. Mas vale ter um pouquinho, mas ter uma família unida. Mas vale ter um pouquinho, às vezes passando uma prova, passando uma lutazinha aqui, uma dificuldade ali, mas tá a esposa junto, tá o filho junto, tá todo mundo junto, o marido tá junto, tá todo mundo sentado ali. E depois que senta-se todo mundo, que serve-se a comida, aí tem aquela oração de gratidão a Deus. Aí a esposa ora, os filhos oram. É assim. Jesus observou que os discípulos estavam cansados, estavam cheios de compromissos, cheios de coisas para fazer e não tinham tempo nem para comer. Jesus chama os discípulos, os apóstolos, e fala: eu quero levar vocês para o deserto. Jesus queria um particular com eles. E foram sós num barco. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Os discípulos, os apóstolos, estavam tão sobressaltados, tão comprometidos, com a cabeça tão cheia sem tempo, que chegaram num lugar deserto com Jesus. Chegou uma grande multidão e os discípulos se esqueceram que quem estava com ele é aquele que vai brotar água no deserto. Aquele que abre porta onde não tem porta. Aquele que traz à existência aquilo que não existe. Os discípulos ficaram preocupados que a multidão era grande, a hora já estava passando, já era tarde, e chegou e falou: Jesus, despede a multidão, manda eles embora para arrumar alguma coisa para comer, para comprar alguma coisa para comer, porque aqui no deserto não tem nada. No deserto não tem nada para quem está com a mente muito ocupada, com a mente muito cheia, não consegue ver saída. Deus pode mudar o quadro da sua vida, mesmo na hora do aperto, mas se você estiver numa comunhão com Ele. Jesus já tinha se compadecido daquela multidão, a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 30 em diante, Jesus já havia se compadecido da multidão. E agora, os discípulos no deserto ficam preocupados que não tem comida. Irmão, a Bíblia diz que Deus não deixa o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Deus tem uma preocupação. A Bíblia diz que as aves, elas não plantam e Deus as veste, Deus cuida. Os lírios, Deus faz uma roupagem maravilhosa para os lírios. Ou seja, você e eu, nós somos coroa da criação de Deus. Algo especial, você é especial para Deus. Deus não vai deixar você nessa situação. Verdadeiramente, chegue-se mais ao Senhor.
Priorize aquilo que é importante na sua vida. Dá uma reorganizada, uma repaginada. Observe como é que está o relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com seus filhos. Se ele não está esfriando em virtude do seu corre-corre, é muito trabalho, muita coisa, mas eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa lutar, eu sei que você poderá dizer, mas quem vai botar a comida aqui em casa? Quem vai pagar minhas contas? Olha, eu não estou dizendo que para você não parar. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, Senhor, ensina-nos a remir os nossos dias, ou seja, administrar melhor. Podemos fazer todas essas coisas, mas tudo com equilíbrio, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência, é um Deus de equilíbrio. É um Deus de equilíbrio. Imagina eu com uma agenda apertada, eu tenho uma agenda apertada, mas Deus tem me dado a oportunidade de sentar com a minha família para almoçar, em casa. Às vezes comendo ali aquele ovo frito, comendo um feijãozinho, um arrozinho, mas nós temos sentado junto para comer. É todo dia? Não, porque minha esposa trabalha fora, meus filhos também. Meus filhos vão para a escola, meu filho vai para a escola. Então, mas quando em vez nós estamos fazendo isso, quando não, a gente está passeando, dá uma saída. Às vezes sem dinheiro para comprar um picolé, que seja. Eu estou falando aqui para pessoas de classe alta, estou falando para pessoas que não têm condições. Porque quem tem condições às vezes não prioriza, não dá tanto valor. Tem uma casa maravilhosa, mas não usufrui, porque não tem tempo para ficar dentro de casa. Não tem tempo para curtir aquela televisão, não tem tempo para curtir aquela hidromassagem, não tem tempo para curtir, às vezes, os bens que Deus até deu saúde, porque se você fez, se você construiu, não é porque você é o bonzão ou a boazona, não, é porque Deus te deu saúde, porque quem dá a vida é Deus. Não é a sua competência, a sua capacidade. E aí os discípulos foram para o deserto. E chegando lá, acharam que o povo ia passar fome, ia passar dificuldade. Jesus falou para eles, dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. No meio do deserto, para alimentar uma multidão, eles viram que só tinham 5 pães e 2 peixes e resolveram pegar um dinheiro e sair para comprar. Jesus não queria isso, Jesus não queria que eles continuassem no corre-corre. Jesus queria que eles vissem o milagre que ele faz quando nós nos retiramos para o deserto. Quando nós nos retiramos para estar com Ele, Ele faz milagre na nossa vida, Ele nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos direciona, diz até aquilo que você vai fazer, como você vai fazer, a hora que você vai fazer, como é que você vai dirigir a sua empresa, como é que você vai dirigir os seus trabalhos, como é que você vai remir o seu tempo. Ele fala com você, mas você precisa separar um tempo para falar com Ele. E aí, para concluir, e ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde, e assentaram-se, repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Deus quer te levar para o deserto, para te mostrar que Ele pode fazer da sua vida um canhão de bênção. Um canhão de autoridade, de bênção, para abençoar a sua família. Deus te dá direção, abrir a sua mente, mas Ele quer que você separe um tempinho com Ele. Eu vou orar agora, para que Deus ajude você e me ajude também a nós remirmos os nossos dias, de maneira que nós possamos alcançar corações sábios. Senhor, eu te louvo por cada telespectador, talvez aquela pessoa que vive no corre-corre, como os apóstolos estavam. Coloca as tuas mãos, fala com este povo, fala com as pessoas, ajuda, Senhor, para que nós possamos encontrar tempo para todas as coisas, remir os nossos dias e fazer tudo com equilíbrio, em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Edson Flávio, está chegando no final o programa cheio do Espírito Santo. Manda sua mensagem pelo WhatsApp, que está aí. Essa semana eu tive um probleminha com o WhatsApp, tá? Mas você manda aí a sua mensagem que eu vou estar falando com você. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Oh, oh, oh.
Santo de Deus.